Olá, amigas e amigos, muito boa tarde nesta sexta-feira, 19 de janeiro. Na próxima segunda-feira, dia 22, o governo vai lançar uma nova política industrial. São medidas para tentar estimular a modernização das empresas, para tentar também gerar mais postos de trabalho nelas. Um setor, o industrial, que costuma pagar salários melhores. Tudo, no final das contas, com o objetivo de melhorar as condições de vida dos brasileiros. Entre as medidas que serão anunciadas estão aí empréstimos com juros mais baratos para que as empresas façam investimentos na sua modernização, nos seus processos tecnológicos também. O governo elegeu 6 setores que serão prioridade nessa política industrial, setores em que o país tem mais potencial, e entre eles está a chamada bioeconomia. O aquecimento global, a mudança climática, são vistos pelo governo como uma grande oportunidade de desenvolver mais o Brasil. Afinal, enquanto o mundo tenta esverdear-se, nós temos muito combustível renovável, temos energia eólica, energia solar, temos também grandes reservas de lítio, por exemplo. Lítio, que é uma das matérias-primas mais importantes para as baterias dos carros elétricos. No ano passado, várias medidas já foram desenhadas e começaram a sair do papel, justamente para que o Brasil tire proveito dessa mudança climática. E o que nós veremos agora em 2024? O que foi feito em 2023 que irá florescer nesse ano? É para uma entrevista sobre esses assuntos que eu, André Balcal, repórter em Brasília, tenho hoje do outro lado da linha, aqui em Brasília também, Rodrigo Hollenberg, ele que é o secretário de Economia Verde do Ministério do Desenvolvimento. Então, ao senhor secretário, em primeiro lugar, eu agradeço a gentileza de nos atender. Muito boa tarde. Boa tarde, André. É um prazer muito grande poder conversar com você e com a Carta Capital. Muito bem, o prazer é nosso. E para aqueles que nos assistem nesse momento, eu deixo aqui os recados tradicionais do início das nossas transmissões. Se você ainda não é um inscrito no canal de Carta Capital no YouTube, inscreva-se agora. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Se você gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante da Carta, torne-se um agora também. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. E se você tem interesse de fazer perguntas para o nosso convidado, hoje não será possível fazê-las, porque afinal, esse é um programa gravado. Então, secretário, em primeiro lugar, eu lhe perguntaria o seguinte: o que nós fizemos em 2023 que o senhor considera mais importante dentro aí de tudo que eu apresentei aqui no início da entrevista, na nossa Agenda Verde? Bom, André, em primeiro lugar, a própria criação da Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria, no âmbito do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, é uma novidade alvissareira e que demonstra claramente esse compromisso do Brasil de promover uma neoindustrialização, priorizando esses novos setores da economia, como a bioeconomia, e investindo na transição energética para promover também a descarbonização dos processos produtivos. Desde o primeiro momento, o vice-presidente ministro Geraldo Alckmin priorizou essa agenda, essa pauta no Brasil. Eu considero como grandes avanços que nós tivemos o avanço no projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono, lembrando que ele já foi aprovado no Senado, foi aprovado na Câmara, retornou para o Senado com algumas modificações, mas há uma grande expectativa do setor produtivo a partir da aprovação do mercado de carbono. É claro que após isso nós teremos aí um processo de regulamentação e de implantação do sistema brasileiro de comércio de emissões, mas foi um grande avanço. Nós tivemos também a aprovação na Câmara e a aprovação no Senado, cruzado, dois projetos diferentes, mas com muitas semelhanças, de regulamentação do hidrogênio. E a previsão que eu fazia é que se o Brasil conseguisse, ao longo de rapidamente regulamentar todos esses temas, aliado ao processo, a redução do desmatamento da Amazônia, nós seríamos os grandes destinos de investimentos internacionais. Isso está se confirmando, eu teria oportunidade de falar sobre isso mais à frente, mas o avanço da regulamentação do hidrogênio foi muito importante. O avanço da regulamentação do projeto das eólicas offshore também foi muito importante, já foi aprovado no Senado, na Câmara e retornou agora para o Senado, que é a última casa que vai apreciar o projeto das eólicas offshore.
E tivemos também o envio ao Congresso e a aprovação do regime de urgência do projeto que regulamenta o combustível do futuro, que ali tem o combustível sustentável de aviação, tem o diesel verde, tem a captura e estocagem de carbono, tem o aumento da mistura do etanol na gasolina, tem o aumento da mistura do biodiesel no diesel. Ontem tive a oportunidade de conversar junto com o ministro Alckmin, com o relator Arnaldo Jardim, que apresentou já alguns temas do seu relatório. Acho que isso é um avanço extremamente importante e que deve ser votado da Câmara agora no início de fevereiro. Aliado a tudo isso, nós tivemos no primeiro ano, colhemos um resultado muito positivo, que foi a redução de 50% no desmatamento da Amazônia. Como disse, se o Brasil encaminhar rapidamente na regulamentação desses temas, aliada à redução do desmatamento da Amazônia, o Brasil vai ser o grande destino de investimentos internacionais. Hoje existem investimentos já bastante adiantados, decisões de investimento, por exemplo, no Porto de Pecém, na Fortescue, por exemplo, no Porto de Pecém, para a produção de hidrogênio. Ontem eu tive a oportunidade de participar de 2 audiências com o governador Rafael Fonteles, do Piauí, com o vice-presidente Alckmin, em que apresentou 2 empresas que vão fazer investimentos muito significativos, que vão mudar a realidade do Piauí, também em hidrogênio, na produção de energia renovável, especialmente fotovoltaica, para a produção, aliada à produção de hidrogênio. Isso vai ser uma verdadeira revolução para o estado do Piauí. Portanto, eu diria que nós estamos ingressando esse ano com muito otimismo, iniciando um ano com muito otimismo. Aliado a isso, nós tivemos a aprovação da reforma tributária, nós tivemos lançamento no final do ano da medida provisória do que cria o MOVER, a mobilidade verde, incentivando a produção de carros, incentivando os processos de descarbonização da produção de veículos, adotando um conceito novo, inovando, que é o conceito do berço ao túmulo, ou seja, desde a primeira matéria-prima a ser produzida para um determinado bem até o destino final a destinação final daquele bem. Também o programa de depreciação acelerada, que vai permitir uma renovação do parque industrial brasileiro. Tivemos a captação de 2 bilhões de dólares através de lançamento de títulos soberanos que vão para o Fundo Clima. A retomada em grande estilo, com um grande montante de recursos do FNDCT para financiamento de pesquisa e desenvolvimento, o financiamento da inovação tecnológica nas empresas, com a parte também substantiva de recursos para subvenção econômica nas empresas, e a retomada do BNDES. A cada dia a gente tem uma notícia positiva do BNDES, ampliando os investimentos em infraestrutura de saneamento, ampliando os investimentos em energias renováveis. Portanto, há todo um campo preparado para que o Brasil possa decolar esse ano e efetivamente assumir o papel que lhe cabe nessa transição global, como líder do G20, que será esse ano, de assumir a liderança de uma economia verde, de uma economia de baixo carbono. Secretário, o senhor mencionou 4 leis que estão perto de serem aprovadas no Congresso Nacional e 3 delas tratam de fontes de energia. Aquela que é do hidrogênio verde, aquela que é do combustível do futuro e também aquela que é da eólica offshore, ou seja, geração de energia a partir do vento em alto mar. No final do ano passado, quando estava a caminho da COP28, que foi realizada em Dubai, o presidente Lula disse na Arábia Saudita que daqui a 10 anos o Brasil será a Arábia Saudita da energia verde. O senhor concorda com ele? Ele exagerou ou há motivo para a gente ser otimista de fato, para imaginar o Brasil como uma potência geradora de energia renovável, energia verde, aí nesse contexto de mudanças climáticas? Eu diria, André, mas se nós formos realistas e formos ágeis e tivermos foco no desenvolvimento das políticas públicas, o Brasil será o grande líder mundial da economia verde. Porque nós já somos em produção de energia renovável. Hoje o Brasil tem 46% da sua matriz energética de origem renovável,
tem, em alguns anos, 90% da sua matriz elétrica de origem renovável, um potencial extraordinário na produção de biocombustíveis, que vai crescer muito agora em função do combustível do futuro, permitindo ampliação da mistura do etanol de 27% para 30% na gasolina. Salvo engano, serão mais dois, a necessidade de muitos investimentos privados com o mercado garantido. Ao mesmo tempo, a ampliação da mistura do biodiesel no diesel fóssil, as oportunidades gigantescas que acontecem para o combustível sustentável de aviação, já que, para você ter uma ideia, no ano passado, a utilização das companhias aéreas do combustível sustentável de aviação foi em torno de 400 milhões de litros, e a previsão é, com os compromissos assumidos, definidos pela Corsia, que regula, digamos assim, as empresas aéreas, esse consumo vai ser de 4 bilhões e 500 milhões de litros por ano. Ou seja, isso abre um mercado fantástico para o Brasil. A notícia de que a Petrobras dominou a tecnologia lá na sua refinaria rio-grandense de produção do diesel verde, né? Ou seja, a produção de um diesel, uma molécula igual a do diesel fóssil, mas com origem renovável. Então, com o CBA, com a nova constituição jurídica do CBA, que lhe permite uma versatilidade, uma flexibilidade muito maior para captar recursos de pesquisa e desenvolvimento das empresas incentivadas do Polo Industrial de Manaus para o desenvolvimento da bioeconomia na região amazônica. Então, o Brasil está efetivamente ocupando esse espaço de liderança. Ontem, como eu disse, com esses projetos apresentados pelo governador do Piauí, pelos projetos apresentados no final do ano passado, no Porto de Pecém, de produção de hidrogênio, o Brasil vai ser, certamente, um dos grandes protagonistas mundiais também na produção de hidrogênio, consolidando essa liderança na economia verde, na economia de baixo carbono. Esse projeto no Piauí, a que o senhor se referiu já pela segunda vez, explico rapidamente para quem nos assiste, é um projeto que tem uma empresa croata e uma empresa espanhola que juntas irão investir lá no estado 200 bilhões de reais aí nos próximos 10 anos. É o maior projeto do mundo hoje de geração de energia a partir do hidrogênio que é um gás. Secretário, pergunta aqui em cima desse preâmbulo é o seguinte: ao ter muitas formas renováveis de geração de energia, o Brasil tem como pensar concretamente em, entre aspas, roubar empresas que hoje produzem de forma poluidora em outros países, roubar e atraí-las para cá, o que seria, no final das contas, bom para nós aqui, teremos empregos novos, maior dinamismo econômico. Dá para imaginar isso? Vão vir empresas para cá em busca da nossa energia renovável? Com certeza, o Brasil, e nesse caso eu vejo especialmente o Nordeste, tem uma possibilidade nesse momento de atrair empresas de todo mundo que precisam descarbonizar os seus processos produtivos, acelerar os seus processos de descarbonização e fazer isso de forma segura e de forma barata. Por quê? Porque aqui nós temos energia renovável em abundância, temos energia renovável com segurança e temos energia renovável barata. Temos um sistema político estável, portanto, temos segurança jurídica e temos proximidade com o mercado consumidor brasileiro, que pode absorver grande parte dessa energia, atraindo as cadeias de suprimentos, de aerogeradores, de eletrolisadores, mas também atraindo as empresas manufatureiras com alto valor agregado, que poderão produzir no Brasil com a baixa pegada de carbono. Mas, ao mesmo tempo, também atraindo essas empresas estrangeiras, que, como disse, fica mais barato para elas mudar a sua planta industrial e produzir num país com essas características, com essa segurança política, com essas vantagens geopolíticas que o Brasil oferece, de ser um país estável, um país que não tem conflito com nenhum outro país do mundo e que tem essa oferta abundante e barata de energia renovável. Ou seja, é o denominado aí pela academia do power shoring, é a possibilidade, em função dessas características,
do Brasil atrair empresas de outros lugares do mundo, plantas industriais, para produzirem aqui. E a relativa proximidade com os mercados consumidores, especialmente os mercados europeus. Por isso que eu entendo que nós teremos um desenvolvimento muito grande dessas áreas portuárias, dessas retroáreas dos portos, com produções vinculadas à energia renovável, vinculada à produção de hidrogênio, vinculada à descarbonização dos seus processos produtivos, aproveitando os benefícios que a legislação das zonas de processamento de exportação oferece, da legislação da SUDENE oferece, e que certamente estimularão muito empresas exportadoras a se instalarem no Brasil. E eu dou como exemplo aqui para quem nos assiste, o senhor inclusive já mencionou, mas talvez de um caso em que o Brasil já, entre aspas, roubou uma empresa estrangeira com a nossa energia limpa. É a mineradora australiana Fortescue, que tem um projeto em curso no estado do Ceará, no porto de Pecém, onde haverá ali fornecimento de energia provavelmente eólica, e essa empresa australiana poderá, a partir dali, exportar. Mas, secretário, então, segunda-feira, dia 22, nós teremos o lançamento aí de uma nova política industrial. Falei dela no início do programa. O que no capítulo bioeconomia, capítulo economia verde, a gente vai ver nesse anúncio do governo? O que o senhor pode adiantar aqui? Olha, primeiro, uma grande novidade que numa política industrial, primeiro uma política industrial definida por missões, acho que essa é uma novidade, ou seja, isso articula os diversos setores da economia, os diversos ministérios, com o objetivo só de promover o desenvolvimento nacional. É uma novidade você ter uma missão de uma política industrial, que é a bioeconomia, que é a descarbonização e que é a transição energética segura e renovável. Então, assim, eu já diria que isso é um aspecto extremamente positivo. Junto com a política industrial, serão lançados os instrumentos, apresentados alguns dos instrumentos econômicos, que isso tudo já está em construção, alguns já atuando. A gente pode se referir aqui, por exemplo, aos financiamentos que o BNDES já vem fazendo com a taxa referencial, ou seja, um juros muito menor do que os juros de mercado para projetos de renovação de digitalização e de inovação. A captação feita pelo Ministério da Fazenda através de títulos soberanos de 2 bilhões de dólares para o Fundo Clima, ou seja, então, e os recursos do FNDCT, que teve um orçamento ano passado, esse ano deve ser até um pouco maior, em torno de 10 bilhões de reais para investimento em pesquisa e desenvolvimento, sendo que metade desses recursos são recursos não reembolsáveis e a outra metade são recursos reembolsáveis, mas dentro desses não reembolsáveis tem recursos de subversão econômica diretamente nas empresas para promoção de inovação. E eu, agora pela manhã, fazia uma reunião com alguns dirigentes da FINEP, definindo as linhas, principais de editais para o desenvolvimento da bioeconomia na região amazônica. Ou seja, são todos instrumentos extremamente importantes que vão alavancar esses setores da economia. Ao lado disso, nós estamos desenvolvendo algumas parcerias, com o governo britânico na definição, na criação do hub de descarbonização, também com o governo alemão, no sentido de incentivar, de formatar políticas de incentivos à descarbonização dos setores intensivos em energia, como o setor do aço, do cimento, de fertilizantes, químicos, enfim, aqueles setores que são os setores mais intensivos em energia e, portanto, também mais intensivos em emissões de gases de efeito estufa. E eu aproveito aqui só para explicar para quem nos assiste também não está familiarizado, já ouvimos essa palavra algumas vezes na entrevista, descarbonizar. O gás carbônico é aquele que causa a poluição que levou ao aquecimento global. Descarbonizar significa emitir menos ou
emitir nada de gás carbônico. Agora, secretário, a respeito de bioeconomia na Amazônia, né? A gente falou até agora daquilo que, do ponto de vista industrial e produtivo, e geração de energia, pode ser aproveitado pelo Brasil no embalo desse esverdeamento da economia mundial. Mas, de outra parte, a gente pode tirar proveito desse esverdeamento a partir da nossa floresta, a floresta que ainda está de pé aqui no Brasil. O que o governo pretende fazer para que pessoas que vivem na Amazônia, e são mais ou menos 25 milhões de pessoas na Amazônia, possam fazer como meio de vida para que a floresta continue de pé e para que a gente não veja, por exemplo, o avanço do garimpo, o avanço do desmatamento, o avanço da pecuária ilegal, da agricultura ilegal por lá. Bom, esse foi exatamente o tema da nossa reunião pela manhã, com a FINEP desenvolvendo esses temas. Veja bem, o Brasil é um país privilegiado, nós temos a maior biodiversidade do planeta, e grande parte dela está na Amazônia, mas não só na Amazônia. Lembrando que o Cerrado também tem uma imensa biodiversidade, a Mata Atlântica e os outros biomas brasileiros. Nós temos uma grande disponibilidade de biomassa, e quando o Lula se refere que o Brasil é a Arábia Saudita da economia verde, é porque todas as moléculas que você produz a partir do petróleo, você produz da biomassa. Lembrando que o petróleo é biomassa fossilizada. E nós temos já uma matriz energética renovável. Isso dá ao Brasil uma condição diferenciada. O que nós precisamos, do ponto de vista de um dos grandes desafios, que podem ser oportunidades de investimentos, de inovação na Amazônia, por exemplo. Para que a bioeconomia na Amazônia ganhe escala, é muito importante que a gente resolva alguns problemas de logística, de conectividade e de saneamento. Porque essas áreas isoladas da Amazônia têm um problema de saneamento. A gente, por exemplo, precisa de água limpa nas comunidades para fazer o beneficiamento do açaí, por exemplo. A gente precisa de ter comunidades saneadas para que nos lagos, onde você pode fazer o manejo sustentável do pirarucu, você tenha produtos de qualidade. Então, isso é uma das linhas de preocupações e de desenvolvimento tecnológico e que podem se transformar em oportunidades de negócio para resolver esse que é um gargalo da bioeconomia. Mas, por outro lado, se nós temos uma oportunidade enorme através da produção de alimentos, através da variedade que nós temos ali de castanha, de açaí, de cupuaçu, de centenas, infinidade de outros produtos que podem se transformar em proteínas veganas, em fibras e tal, nós temos também uma oportunidade, uma possibilidade muito grande na produção de fitoterápicos, na produção de fármacos e tal. Mas nós temos também, falávamos sobre isso mais cedo, um universo quase que infinito na produção e na exploração, no desenvolvimento de produtos através de micro-organismos, de bactérias, de fungos existentes nos diversos biomas, e aqui especificamente falando do bioma Amazônia. A constituição de biobancos, porque é através hoje dessas tecnologias de fermentação de alta precisão, utilizando uma variedade de micro-organismos, você pode produzir uma infinidade de produtos que vão de bioinsumos, de biofertilizantes, de biodefensivos, de bioinoculantes, a biopolímeros, ou seja, um conjunto enorme de possibilidades que descarbonizam os processos produtivos e substituem, digamos, os insumos de origem fóssil. E veja que nós estamos falando, e aí é uma outra vertente da bioeconomia, que no meu entendimento ela vai explodir, ela está explodindo, é uma revolução silenciosa que já está acontecendo, de uma forma muito positiva no Brasil, que é a produção de bioinsumos. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas tem uma agricultura ainda muito dependente de pacotes tecnológicos, dependente de produtos, de insumos químicos importados, como os produtos da fórmula de nitrogênio, fósforo e potássio. Mas hoje nós estamos desenvolvendo tecnologia, já tem várias empresas crescendo exponencialmente no Brasil através da produção de bioinsumos. E é claro, no momento que você conhece
né, com maior profundidade, essa infinidade de micro-organismos, de bactérias, de fungos, que podem prestar serviços ambientais, que podem ser utilizados em cadeias industriais de valor, isso passa a entrar num outro patamar. Então, é isso que, ao mesmo tempo, nós, além de conservar a Amazônia, explorando a sua biodiversidade de forma sustentável, transformando-a em produtos e negócios que gerem renda, gerem riqueza e gerem benefícios para as comunidades locais, é muito importante investir em tecnologias de restauração florestal. Nós temos um conjunto de áreas degradadas no país, mas a indústria florestal é uma indústria que vai estar crescendo e vai crescer muito no Brasil, associada à bioeconomia, à produção de alimentos, à produção de fármacos, à produção de fitoterápicos e ao mercado de carbono, já que na legislação brasileira que está sendo aprovada no Congresso Nacional, permite a compensação, os offsets de parte do mercado voluntário para o mercado regulado, para que as empresas que precisam reduzir suas emissões possam compensar parte delas comprando do mercado voluntário. Isso vai fazer com que a indústria florestal cresça bastante, a indústria de restauração florestal cresça bastante no país. Para isso é muito importante ter os biobancos, ter os bancos de sementes, os bancos de germoplasma, para que a gente possa multiplicar essas variedades florestais e possa dominar os processos de restauração florestal. Ou seja, como você está vendo, é uma floresta de oportunidades que nós temos no Brasil nesse momento, especialmente na Amazônia. Uma floresta com trocadilho nesse caso. Secretário, ainda a respeito da Amazônia e do potencial da floresta em pé, nós sabemos que existem aí, tem empresa de cosmético e tem empresa farmacêutica em condições de, se é que já não fazem, de explorar a nossa biodiversidade para transformar isso em produto. Enfim, um creme, um hidratante, enfim, um remédio. O que é que, na política industrial que vai ser lançada segunda-feira, e o que é que nos planos para a bioeconomia a gente pode ver de estímulo a esses dois tipos de negócio? Olha, a própria Constituição do CBA, no novo modelo de organização, eu tenho muita convicção que o CBA será o grande braço executivo e articulador da política de bioeconomia na região amazônica, pela capacidade que tem de atrair recursos das empresas incentivadas do Polo Industrial de Manaus, que são obrigadas a investir em pesquisa e desenvolvimento na região. Então, isso dará uma grande estrutura ao CBA, como os instrumentos de política econômica, que alguns já aprovados, já anunciados, como os financiamentos do BNDES. Na COP, o BNDES anunciou mais de R$1 bilhão para o financiamento de restauração de áreas degradadas, os recursos captados pelo Fundo Clima, os recursos captados pelo Fundo Amazônia. Tudo isso certamente vai contribuir para integrar a bioeconomia com os processos industriais. Lembrando também que a legislação de produção de combustível sustentável de aviação, a legislação para a produção do diesel verde, a legislação para ampliação da mistura do etanol na gasolina, todos esses processos, muitos desses processos, precisam de micro-organismos, precisam de produtos e de processos da bioeconomia, associados à produção industrial. Então, eu vejo um momento extremamente positivo para a bioeconomia e para o avanço da neoindustrialização e novas bases, como está sendo proposto agora na nova política industrial. E ainda também com relação à Amazônia, o governo preparava aí, e eu gostaria de saber que o senhor explicasse para quem nos assiste qual é a situação de momento, preparava o lançamento de um selo verde e também de um selo Amazônia.
O que é isso? Secretário, explica para quem nos assiste, o que é isso e em que pé que estão essas ideias? São dois grandes programas que estão tendo uma acolhida muito grande por parte do setor produtivo, por parte de todos os setores. O selo verde é um selo de certificação, que ele é voluntário, será certificado por empresas, instituições credenciadas pelo Inmetro, a partir de regras definidas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a partir de definições de um comitê gestor, composto por representantes do governo, ouvindo com a participação do setor produtivo. E que pretende ser um instrumento de informação adequada, de informação confiável para o consumidor e, ao mesmo tempo, um passaporte para a exportação, porque ali está dito que aquele produto ele cumpre todas as normas em relação ao seu ciclo de vida, em relação à pegada de carbono, em relação à utilização de resíduos, enfim, é um selo de certificação, digamos assim, bastante exigente, inclusive compatível com normas internacionais, para que o Brasil possa, com isso, acessar com maior facilidade, com maior competitividade, mercados internacionais. O selo Amazônia, ele é um selo de origem, né, porque identificando produtos produzidos na Amazônia, com matéria-prima da Amazônia, beneficiando comunidades locais, ao mesmo tempo preservando a floresta. E a gente sabe que hoje a Amazônia é uma marca que tem um grande interesse em todo o mundo e, com isso, também facilitando o acesso a mercados internacionais de produtos produzidos na Amazônia, trazendo benefícios para a comunidade local e preservando a floresta em pé. Secretário, desde novembro, o Brasil está à frente, em caráter provisório, porque é sempre assim com qualquer país, do G20, que é o grupo das 20 maiores economias do mundo. O governo brasileiro já elegeu algumas bandeiras para serem tremuladas durante essa presidência rotativa. E uma delas tem relação justamente com o combate à mudança climática e a defesa aí do esverdeamento da economia mundial. No final do ano passado, o presidente Lula disse num café com jornalistas que em 2024 ele iria viajar mais dentro do Brasil e menos para o exterior, e que caberia ao vice-presidente Geraldo Alckmin fazer mais viagens internacionais nesse ano de 2024. E eu vou lhe perguntar sobre o papel do vice-presidente Geraldo Alckmin, porque ele é o ministro do Desenvolvimento e a sua secretaria está dentro desse ministério. O que é que a presidência rotativa do Brasil no G20 e viagens internacionais do vice-presidente Geraldo Alckmin esse ano podem trazer aí de ganhos para o Brasil nessa agenda verde, na economia verde? Olha, o Brasil é um país que dispõe de oportunidades fantásticas na área da economia verde, na área. O Brasil talvez não tenha nenhum outro país no mundo que possa contribuir tanto para a descarbonização do planeta e para o enfrentamento das mudanças climáticas como o Brasil. Portanto, é fundamental que o Brasil seja mais conhecido e melhor conhecido. Então, eu acho que esse é o grande desafio da política externa brasileira e do papel de todos os agentes públicos. Claro que com protagonismo, o presidente Lula tem uma liderança mundial reconhecida, o vice-presidente Alckmin tem uma experiência como ex-governador de São Paulo durante 4 mandatos, como vice-presidente da República, um homem extremamente experiente, de grande credibilidade, e os demais ministros, como o ministro Fernando Haddad, a ministra Marina Silva, e os demais agentes públicos do governo, têm essa obrigação de mostrar para o mundo o que é de fato o Brasil, com todas as potencialidades que esse país oferece para empresas e para o processo de enfrentamento das mudanças climáticas no mundo. Esse é o ponto inicial. O outro é como presidente do G20, é fazer com que esses países importantes, liderar essa discussão, mostrando o que vem sendo feito no Brasil
e liderando pelo exemplo. Eu acho que hoje o Brasil, com todas as atitudes que o Brasil promoveu ao longo do último ano, de defesa e fortalecimento da nossa democracia, né, da redução significativa do desmatamento, né, do avanço nas políticas regulatórias da transição energética, né, do lançamento de um programa de neoindustrialização em novas bases, né, um programa de transição ecológica coordenado pelo Ministério da Fazenda, um programa de aceleração do crescimento que tem também como foco o desenvolvimento das energias renováveis e de uma infraestrutura sustentável no país. Ou seja, o Brasil hoje é um país que se senta na presidência do G20, na presidência do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, com toda a autoridade para dizer ao mundo que nós estamos fazendo, e estamos fazendo de forma acelerada e consistente, a nossa parte, e exigir que os demais países do mundo, especialmente os países ricos, façam. E mais, que os países mais ricos possam ajudar aqueles países em desenvolvimento a poderem acelerar os seus processos de transição, porque a gente sabe que, embora a responsabilidade maior pelo aquecimento global seja dos países mais ricos, as consequências mais drásticas são para os países, para as pessoas mais pobres. Então, aliar o combate às mudanças climáticas ao combate às desigualdades sociais, combate à fome no mundo, é uma responsabilidade de todos os países. E hoje se tem uma liderança mundial com capacidade de assumir essa liderança e assumir essa cobrança dos demais chefes de Estado e chefes de nação, é o presidente Lula, pelo que o Brasil vem realizando ao longo desse ano de governo. Secretário, o presidente Lula disse várias vezes ao longo do ano passado, cobrou, na verdade, o cumprimento de um acordo de 2015, chamado Acordo de Paris, pelo qual o mundo rico se comprometeu a investir 100 bilhões de dólares por ano em países mais pobres, em desenvolvimento, justamente para que esses países preservem o seu meio ambiente. Uma forma aí de o mundo rico expiar a sua culpa histórica e de premiar os países que não desmataram. O senhor acha que concretamente essa promessa será cumprida e será cumprida quando? Ela precisa ser cumprida para o bem da humanidade. O que a gente vem percebendo ao longo desse ano passado foi um ano exemplar, porque foi o ano mais quente da história, com consequências gravíssimas em todos os países, que embora as consequências das mudanças climáticas atinjam de forma mais severa os países em desenvolvimento, os países pobres, ela também atinge os países ricos. E há uma percepção cada vez maior de que se os países não tomarem para si uma parcela dessa responsabilidade, nós estamos levando a um processo de ruptura com consequências imprevisíveis para o futuro da humanidade. O Brasil, como um país que vem cumprindo a sua parte, com muita responsabilidade, com muito sucesso, como um país que vai sediar a COP30, eu entendo que nós temos que criar instrumentos globais vinculantes, ou seja, obrigatórios, de pagamentos pelos serviços ambientais, pelos serviços ecossistêmicos que a floresta em pé presta. E eu faço um raciocínio muito simples. E nós estamos, em alguns momentos, tem países como a Comunidade Europeia definindo restrições a países, restrições comerciais, barreiras comerciais a países em função do desmatamento. Então eu coloco uma questão muito, muito objetiva. Se a floresta desmatada ou se a floresta queimada ela traz um prejuízo global, a floresta preservada ela traz um benefício global. E isso tem que ser reconhecido com um instrumento vinculante global de pagamento pelos serviços ecossistêmicos que a floresta presta, que não é apenas ser um estoque de carbono que pode ir para a atmosfera se ela for derrubada ou se ela for queimada. Mas é muito mais do que isso. É pela preservação da biodiversidade, é pela preservação da água, dos corpos hídricos
enfim, um conjunto enorme de serviços ecossistêmicos que beneficiam o conjunto da humanidade. Mas, secretário, existe aí uma certa colaboração internacional nesse tema, o tema do combate à mudança climática, mas também, no miolo dela, a gente vê certas disputas entre países. E eu vou dar um exemplo aqui. A União Europeia não considera que o etanol de primeira geração, um tipo de etanol, seja um biocombustível. Algo que é ruim para o Brasil, porque afinal a gente é um grande produtor de etanol. Nós estamos preparados para que, no meio desse ambiente de colaboração, também a gente enfrente uma disputa geopolítica? Eu acho que sim, eu acho que temos que ter essa preocupação. Esse é um desafio para a diplomacia brasileira. Tem um dado muito importante que no ano passado o Brasil, Estados Unidos e Índia e outros países assinaram a Aliança Global pelos Biocombustíveis e está cada vez mais óbvio a importância dos biocombustíveis para a descarbonização do planeta. Até porque o processo de eletrificação, que é um processo irreversível, sem dúvida, mas ele traz um componente preocupante, que é a necessidade de minerais críticos e tal, e depois você tem o desafio também do para onde vai, né, para onde vão essas baterias. Portanto, o Brasil teve essa capacidade de desenvolver esse potencial através dos biocombustíveis, potencial esse que vai ser muito ampliado agora com a possibilidade da produção do diesel verde, da produção do combustível sustentável de aviação, e que se fortaleceu muito com essa aliança global liderada pelo Brasil, Estados Unidos e Índia. Mas entendo que esse é um desafio para a diplomacia brasileira mostrar que não há competição nenhuma com a produção de alimentos, muito pelo contrário. Para um país que hoje tem quase 50 milhões de hectares de áreas de pastagens degradadas, nós temos uma oportunidade muito grande de recuperar essas áreas sem desmatar nada, apenas recuperar áreas de pastagens degradadas com a produção de biomassa para a produção de biocombustíveis, de diversos biocombustíveis que vão contribuir para a descarbonização do planeta. Secretário, e para terminar, eu queria lhe perguntar algo que tem relação com o que a gente está abordando até agora, mas também que aproveita a sua experiência como político. O senhor foi governador aqui do Distrito Federal, foi senador. Em novembro, teremos eleição nos Estados Unidos, eleição presidencial nos Estados Unidos, e o ex-presidente Donald Trump aparece nas pesquisas aí atuais com condições reais de ganhar de Joe Biden, o atual presidente. Trump, que em seu governo desdenhava, digamos assim, da ideia de que existe uma mudança climática causada, por exemplo, pelo carbono. O que o senhor imagina que vai acontecer na eleição americana e o que o senhor imagina que, em caso de vitória de Trump nessa eleição, possa haver de mudança no clima aí em relação ao combate ao aquecimento global? Bom, eu desconheço assim, com maior profundidade a política americana, né? Eu torço para que o Joe Biden vença as eleições. Eu acredito que qualquer negacionismo é muito nefasto, né, para o futuro da humanidade. E vamos aguardar. Agora, ao mesmo tempo, a gente percebe que uma coisa é o discurso, outra coisa é o mundo real. E a gente sabe também que hoje toda uma opinião pública, né, absolutamente convencida da necessidade de criar novos hábitos de consumo, novas formas de produzir os produtos que nós consumimos diariamente, especialmente porque nós temos uma ameaça de ruptura, de colapso, que pode afetar até o futuro da humanidade em função do aquecimento global. Então, eu espero que sempre que o bom senso prevaleça, que as evidências científicas sejam sempre utilizadas na elaboração das políticas públicas para o bem do conjunto da humanidade. Perfeito, e com essa sua resposta, então, eu gostaria de encerrar a nossa entrevista e de mais uma vez agradecê-lo pela gentileza de ter atendido ao nosso pedido. Muito obrigado, secretário. Um abraço, um prazer muito grande conversar com você e com toda a Carta Capital.
Muito bem, para aqueles que nos acompanharam até agora, eu vou repetir o recado do início da transmissão. Não é inscrito no canal de Carta Capital no YouTube ainda? Inscreva-se agora, clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Compartilhe em especial esse que você acabou de ver. Gosta do jornalismo da Carta, mas ainda não é um assinante nosso? Torne-se um agora também. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. Então é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima semana com mais um Poder em Pauta. Há uma guerra entre o Hamas e o Estado de Israel? Quando começaram os conflitos na região? Há um genocídio em curso? É possível a paz? Eu sou o Reginaldo Nassi e, junto com a Carta Capital, te convido a participar do curso Desvendando a Palestina. Vamos decifrar as origens e a dinâmica da violência na região, compreendendo a criação do Estado de Israel, bem como a presença dos Estados Unidos na região. Vamos mergulhar na realidade dos territórios ocupados, nas ações militares de Israel, bem como na resistência palestina, sempre sob uma perspectiva crítica e objetiva. Inscreva-se agora e venha compreender a questão palestina em sua totalidade. O curso terá início em 23 de janeiro.